Descargas cavalares de dopamina, um algoritmo capaz de estimular a mesma região do seu cérebro que é responsável pela dependência química, remoldando ele a nível genético. A maior, mais rápida e mais eficaz ferramenta de emburrecimento em massa já criada pelo homem. Pela primeira vez na história da humanidade, nós sentimos medo. Chega de fingir. Eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. E o som... Ah não, assim não vale. Pegou pesado, né? Japão? Ah não é. O formato é parecido. Prepara que agora é a hora Do show das poderosas. Muito bem. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas? Argentina? Uruguai. Uruguai ou Argentina? Uruguai. Ixi, isso é difícil. É da Arábia. Há algum tempo atrás, cientistas constataram que a memória de curto prazo da geração atual dura uma média de 15 a 30 segundos. E não coincidentemente, essa também é a média de duração dos vídeos curtos tanto do TikTok quanto das outras plataformas que implementaram essa função nas suas redes. Na tentativa de contra-argumentar, algumas pessoas utilizaram o exemplo de um peixinho dourado como validação da capacidade humana, já que acreditava-se que a memória deles era incapaz de ultrapassar os 8 segundos, certo? Primeiramente, errado. E em segundo lugar, eu não acho que ter alguns segundos a mais de memória se comparados a um animal aquático seja motivo para se gabar. Em um experimento desenvolvido na Universidade de Oxford, pesquisadores treinaram peixes dourados a nadar em uma distância de 70 centímetros e parar quando alguém acenasse para eles sob o tanque onde eles viviam. Quando paravam, os animais recebiam petiscos como incentivo para o adestramento. Como eles se adaptaram, os pesquisadores elevaram o nível de dificuldade dos peixes, dessa vez não acenando para eles. E assim, eles identificaram que mesmo sem o sinal, os animais ainda se lembravam de nadar quase exatamente a mesma distância de antes, atingindo uma média de 74 centímetros dessa vez e parando para receber o alimento. Com esse segundo teste, os pesquisadores perceberam que os peixes estavam usando algumas listras do tanque como ponto de referência para saber exatamente onde parar, da mesma forma que eles fariam na natureza utilizando conchas, pedras e galhos submersos. E foi aqui que os pesquisadores decidiram dificultar ainda mais a tarefa dos peixes. Então, eles diminuíram o espaço entre as listras do tanque na tentativa de induzir os peixes ao erro, já que se eles se guiassem pelo ponto de referência que estavam usando antes, eles não iriam chegar a percorrer os 70 centímetros. E de certa forma, eles conseguiram, já que os peixes nadaram uma média de 50 centímetros apenas. Mas a grande confirmação do dia foi a de que, devido à perca de referência, alguns dos peixes tentavam puxar na memória os percursos anteriores e, com base neles, eles tentavam replicar o número de vezes que eles moviam as nadadeiras para avaliar a distância. E por que isso é tão incrível? A memória sensorial, primária ou de trabalho é a forma mais breve de memória que nós temos. É como se ela fosse a primeira camada. Ela retém a informação apenas por tempo suficiente para o cérebro separar o que é útil e descartar o que ele considera inútil. Quando a informação é julgada importante, ela é movida da memória sensorial para a memória de curto prazo, onde ela pode ficar por segundos, minutos ou até horas. Para você entender melhor, eu vou te dar um exemplo prático. Eu já fui garçom por muito tempo. Agora, imagina que você chegou no estabelecimento onde eu trabalho, eu fui te atender e você me pediu um espetinho, uma batata e uma Fanta uva. Enquanto eu te ouvia, seu pedido foi para minha memória sensorial. E como meu trabalho é levar esses itens até você, meu cérebro julgou essa informação como importante. Então transferiu ela para a memória de curto prazo, que é onde seu pedido vai ficar até que eu sirva ele. Agora, a partir do momento que eu colocar a batata, o espetinho e soltar a lata de refrigerante na mesa, meu cérebro já descarta automaticamente aquelas informações. E se 15 minutos depois você me perguntasse qual o sabor do refrigerante que eu te servi, eu provavelmente não faria ideia. Enquanto os peixes do estudo buscaram na memória de curto prazo a quantidade de vezes que eles moveram as nadadeiras, uma função motora que nem estava sendo estimulada na proposta do estudo. Até aqui 1 a 0 para os peixes. Tá feio pra gente, então vamos nos comparar com águas-vivas, considerada um dos animais mais burros do planeta, biologicamente sem cérebro. Com certeza estamos à frente dela se tratando de evolucionismo, certo? Errado de novo. Por muito tempo as águas-vivas foram ridicularizadas por não serem capazes de viver mais do que 6 meses. Porém, uma espécie em específico quebrou essa barreira e alterou completamente os conceitos de evolução da sua espécie, desenvolvendo a capacidade de rejuvenescer suas próprias células sempre que ela se reproduz, se fere ou sente fome, ganhando assim o redundante título de animal mais imortal do mundo. Para você entender a gravidade da situação, os próprios cientistas têm medo dela. Eles têm medo dela se multiplicar demais e acabar desequilibrando o ecossistema de todo o planeta, causando até a extinção de muitas espécies.
Nas palavras deles, é uma invasão mundial sem precedentes. Enquanto você, com milhões de anos de evolução, não lembra nem o que jantou ontem. Ao passo que outras espécies evoluem a ponto de driblar a morte, pesquisas afirmam que a inteligência humana vem despencando muito nos últimos anos. Mas como chegamos a esse ponto? Como podemos levantar da cama para buscar alguma coisa na cozinha e chegar lá não lembrar o que fomos buscar? Um mundo silencioso. Antigamente, se nossos pais sentiam fome, eles precisavam ir até a padaria bem cedo para garantir o pão mais fresco e quente possível. Na volta, eles passariam pelo açougue e por último no mercado para aproveitar as frutas e verduras em promoção. E mesmo com as sacolas cheias, se eles dessem a sorte de passar por um lote vago com um limoeiro no meio, eles com certeza iriam aproveitar para encher mais uma sacola. Um processo que ao todo podia durar uma média de 3 horas. 3 horas para preparar um hambúrguer, uma batata frita e uma limonada. Enquanto nós conseguimos o mesmo em 40 minutos? E ai do entregador atrasar 40 minutos. 4 minutos. É o fim do mundo pra gente. No mundo de hoje, o que você quer, você tem. E por que isso é tão bom? Qual é o neurotransmissor que ficou tão famoso nos últimos anos por liberar prazer imediato no nosso organismo? A dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que seu cérebro produz, ele é relativamente escasso. A dopamina ela tem a ver com novidade e principalmente motivação para buscar coisas novas. A dopamina ela normalmente é descrita no contexto de comportamento alimentar e comportamento de beber água e sexo. Importante, porque ela está mais relacionada a você exercer esforço. Isso. Se a água estiver na sua frente, se você sentir sede, ela não vai estar muito envolvida em fazer você pegar água. Agora, se a água estiver lá longe, se tiver que andar... A dopamina virou um dos maiores vícios da humanidade nos últimos tempos. Mas diferente de o hormônio do prazer, como ela é popularmente conhecida, ela está associada a uma série de outras funções do nosso organismo, como movimentação intestinal, função cardíaca, defesas do corpo, processamento da dor, movimentação, atenção, cognição, sono, humor, motivação, recompensa e memória. Pera, como? Memória? Aquilo que nos falta quando levantamos da cama e ficamos em pé na cozinha sem saber o que estamos fazendo ali? Acontece que o que vem fácil, vai fácil. Olha por exemplo dos sanduíches. Qual dopamina você acha que tem mais valor? A dos nossos pais que levavam 3 horas para ter o prazer e felicidade liberados pelo hormônio da recompensa nos seus organismos? Ou a nossa que jogamos 3 itens em uma sacola em 2 minutos e passamos os próximos 40 até o pedido chegar rolando um feed sem fim na busca de mais dopamina barata entregue a cada 15 segundos? Agora, imagina o estrago que você está fazendo no seu organismo entregando para ele uma quantidade muito grande de uma dopamina muito baixa. Neurologistas explicam que informações em excesso podem levar ao esquecimento por falta de atenção. É como se nossa mente fosse um funil, e quanto mais atividade nós levamos para ele, menor vai ser o nosso rendimento. Tá, mas até agora você só falou dos problemas. Isso tem solução ou nós vamos ser extintos pelas águas vivas? E finalmente, sim, existe uma solução. A melhor forma de reverter essa situação é usando o sistema contra o sistema. Primeiro que só de você ter aguentado chegar até aqui num vídeo tão grande, ouvindo o cara mais sem carisma do mundo, já é um sinal de esperança. Se você puder clicar em gostei nesse exato momento, vai ser ótimo para mim saber quantas pessoas realmente foram impactadas e estão dispostas a mudar. Porque, sinceramente, no momento, números para mim não estão significando nada. Número de visualização não significa nada. O que importa para mim são pessoas como você, que fazem parte da pequena parcela da internet que vai nadar contra a maré. Então, como vamos usar o sistema contra o sistema? Nesse exato momento, seu cérebro está passando por um processo muito perigoso sendo estimulado de uma forma errada. Mas justamente esse ponto pode ser uma das melhores formas de reverter essa falta de memória e todos aqueles processos destrutivos que comentamos. Isso, claro, se você souber controlar. A neuroplasticidade é uma função do nosso cérebro com capacidade de modificar sua estrutura de acordo com nossos padrões de experiência. Ela é capaz de adaptar nosso cérebro para as mais diversas situações através da regeneração de neurônios. Em outras palavras, nosso cérebro pode sim ser reprogramado. Tudo depende do estímulo. É quase como se você estivesse literalmente exercitando um músculo. Tá, mas como fazer isso na prática? Eu separei 2 formas de fazer isso para você escolher de acordo com a que for mais fácil para você. A primeira é um link fixado nos comentários com o passo a passo ensinando como fazer um jejum de dopamina e resetar o seu cérebro em alguns meses. A segunda é uma dica para você que já quer começar a fazer algo hoje. A primeira coisa que você vai ter que fazer é uma lista com todos os seus hábitos, desde tomar água ou se exercitar até ficar horas maratonando uma série. Depois que você concluir a lista, vai dividir ela em 2 colunas. Uma com hábitos saudáveis e chatos, que não te recompensam com dopamina imediata, em contrapartida, vão te proporcionar uma dopamina de alto valor. E outra com hábitos de certa forma destrutivos, mas que você não consegue abandonar, como séries, por exemplo. Mas muito cuidado quando for criar essa lista, porque no calor do momento você pode criar uma rotina produtiva com 0 procrastinação, mas que no fim nem o super-homem conseguiria cumprir.
Quanto mais difícil for a rotina que você vai criar com base nessa lista, mais difícil vai ser de seguir. E, consequentemente, mais rápido você vai falhar. E tudo bem, no primeiro link dos comentários eu também deixei um vídeo para você assistir sempre que fracassar, caso você fracasse, claro. Então, com a lista criada e os hábitos bem divididos, você simplesmente vai tentar passar mais tempo fazendo coisas da lista da esquerda do que da direita. Com o tempo, você vai ver que automaticamente seu cérebro vai aprender a gostar das coisas simples e só isso já vai te fazer uma pessoa bem mais inteligente e feliz. O sucesso está nos detalhes. Quando você for ligar para alguém, ao invés de copiar e colar, tenta memorizar o número inteiro quando olhar a lista de contatos. E com o tempo, vai jogando mais dificuldade. Ao invés de assistir um vídeo de 3 minutos resumindo a história de um livro de 200, 300 páginas, acha ele em um sebo qualquer e vai lendo aos poucos. Os livros são ótimas ferramentas para exercitar a mente nesses processos. Não é à toa que são divididos em capítulos com início, meio e finalmente o fim, que vem para conectar todas aquelas propostas e te entregar a conclusão da sua jornada. Enquanto na internet, nada termina por completo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou do vídeo e ainda se lembra, comenta aí o que você jantou ontem, me acompanhe no Instagram e até a semana que vem.